Bem, agora vamos falar sobre os operadores de comparação em nossa aula de número 7. Nós ainda, embora estejamos na aula de número 7, continuaremos utilizando o arquivo da aula de número 6. Observe nessa planilha, nós temos aqui na coluna A o símbolo gráfico, representando os operadores de comparação utilizados dentro do Excel, à exceção deste último, que entra numa categoria especial. Mas todos esses aqui em cima são operadores de comparação. Aqui na coluna B eu tenho a descrição do operador. Aqui nós temos o exemplo na coluna C. E a partir daqui nós podemos fazer teste com os operadores. Vamos ver primeiramente o comparador de igualdade. Quando eu clico sobre a célula C2, eu aperto um F2. Perceba, eu tenho aqui uma fórmula que me diz o seguinte: D2 é igual a E2. Quando eu aperto Enter, obviamente o resultado é verdadeiro. Por quê? Tanto no dado 1 como no dado 2, eu não tenho nada. Agora, se eu digitar qualquer informação em uma das duas células, eu vou ter a mudança do meu resultado aqui. Vou colocar 5. Agora ficou falso. Eu coloco 5 aqui, fica verdadeiro. Eu coloco 0, volta a ser falso. Eu coloco 5, verdadeiro. Nós vamos perceber lá na frente, quando nós estivermos mais versados no Excel, que nós poderemos usar esses operadores de comparação para fazermos coisas muito interessantes nas nossas planilhas, na análise de dados e coisas do gênero. No próximo exemplo, eu vou dar no F2. Eu tenho aqui, D3 é menor do que E3. Eu vou dar um Enter e mais uma vez, ele diz que é falso. Por quê? D3 não é menor que E3. D3, efetivamente, nesse momento, é igual ao E3. Porque ambas as células estão vazias. Agora, se eu colocar o número 1 aqui, a função já vai dizer que é verdadeiro. Se eu colocar 2 aqui, ela já diz que é falso. Eu coloco 5 aqui, ela me diz que é verdadeiro. Então, voltando mais uma vez, olha. D3 é menor do que E3? Nesse caso, sim. D é menor do que E. O exemplo para o maior do que é o oposto. D4 é maior que E4? Não. Neste momento não é. Agora, se eu colocar alguma coisa aqui, agora sim. D4 é maior que E4. Agora, se eu digito 10 aqui, a situação inverte. Aqui eu tenho menor ou igual. Então, nas duas situações aqui, ó, eu tenho verdadeiro, porque ambas as linhas 5 e 6 não tem nada. Então, o conteúdo da coluna D e da coluna E são iguais. Agora, eu tenho menor ou igual. Agora, se eu colocar qualquer coisa aqui, ainda continua sendo verdadeiro. Porque este lado é menor que este aqui. Ou seja, D é menor do que E. Agora, se eu colocar 10 aqui, aí eu inverto a situação. E o de baixo, maior ou igual a, é a mesma coisa. Vamos dar um F2 para vermos o conteúdo. D6 é maior ou igual a E6? Ele é igual, mas não é maior. Agora, se eu colocar um 20 aqui, eu inverti a situação. Porque a minha fórmula diz o seguinte: D6
é maior ou igual a E6? Nesse caso, não. No meu caso agora, o E6 ele é maior do que o D6. Por isso, o resultado da função é falso. E o nosso último operador aqui de comparação é o diferente. Que nesse exemplo aqui, eu vou dar um F2. D7 é diferente de E7? Não. Porque ambas as células estão vazias. Ou seja, elas são iguais. Agora, qualquer momento que eu colocar algo aqui, agora ele diz que é verdadeiro. Ou seja, D7 é diferente de E7. Agora, se eu colocar 5 aqui também, ele diz que não é diferente. Ou seja, são iguais. Agora, este último operador, que é o concatenador, que ele não compara, ele funde o conteúdo de duas células numa única célula. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu primeiro nome, Renato. E aqui eu tenho o meu segundo nome, Silva, ou sobrenome. Perceba que, quando eu volto aqui, dou um F2. Aqui eu tenho o operador de concatenar. Eu tenho D8 concatenado ao D8. Ele junta os textos na mesma célula. Eu vou dar um Enter. Mas, para que o conteúdo fique mais correto, eu vou voltar aqui no meu nome. Vou apertar a tecla de função F2 e vou colocar o espaço para separar o nome do sobrenome. Eu dou um Enter e pronto. O meu nome agora ficou concatenado da forma correta. Bem, agora vamos falar sobre os operadores de referência. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui um intervalo de células que começa na célula B2 e vai até a célula B10. Um intervalo contínuo. Para eu somar este intervalo, eu uso um operador de referência, que são os dois pontos. Os dois pontos significa até. Ou seja, eu tenho a função de soma. Dentro dos argumentos da função, eu digo some do B3 até o B10. Logo, os dois pontos significam até. No próximo exemplo, eu somo três células que estão fisicamente separadas em células adjacentes. Então, eu vou clicar aqui, vou apertar o F2 para que nós possamos comparar. Então, aqui eu estou somando a célula D2 e eu tenho aqui ponto e vírgula, que é um operador de referência para E. Ou seja, eu vou ler novamente esta função. Soma da célula D2 e a célula F2 e a célula H2. Então você vai usar esta construção quando você quiser somar células que estejam separadas umas das outras. Agora, neste terceiro e último exemplo dos operadores de referência, eu tenho aqui uma situação onde eu vou dar um F2 para que você possa perceber. Eu estou somando aqui nesta célula intervalos contínuos, que é este aqui, este daqui e este daqui. Três blocos contínuos e três células isoladas. Então eu tenho aqui um primeiro bloco de células contínuas, que é o intervalo que vai do B2 até o B10. Eu tenho mais dois intervalos contínuos, que é do H6 ao H10 e do J6 ao J11. E tenho três células isoladas, o D2, o F2 e o H2. Então veja que você tem bastante versatilidade, mas o que você precisa entender é que você pode somar intervalos contínuos,
intervalos separados, células separadas, utilizando para cada caso os 2 pontos ou então o ponto e vírgula. Falemos agora sobre ordem de cálculo no Excel. Bem, quando nós estávamos lá no ensino fundamental, nós aprendemos sobre a ordem das operações matemáticas. O Excel, ele segue também a ordem estabelecida na matemática como um todo. Mas vamos observar bem nesse exemplo para que nós compreendamos ou possamos recapitular os conceitos. Aqui eu tenho uma operação que está digitada aqui na célula B2. Aqui na célula D2, eu coloquei a mesma fórmula em forma de texto para que você possa acompanhar. Aqui embaixo eu coloquei o cálculo passo a passo e associei a cor para que você possa associar aqui dentro do cálculo. Perceba que a ordem de cálculos ela ocorre da esquerda para a direita. Então aqui, por exemplo, o primeiro cálculo que foi feito aqui foi 4 elevado à potência de 2, que obtive um valor de 16. 4 vezes 4, 16. Continuando para a esquerda, na ordem de cálculo, eu tenho aqui 20 dividido por 16. Eu vou dar um F2 aqui e você vai acompanhar aqui também a sequência. Eu desmembrei aqui o cálculo passo a passo para que você possa acompanhar. No número 3, que é o verde, eu tenho o D5 vezes o anterior. D5 vezes 5. Porque até este ponto aqui, o resultado obtido aqui é de 1,25. Vezes 5, eu tenho 6,25. O último cálculo é a adição. Então eu tenho 6,25 mais 2 igual a 8,25. Então aqui nós temos o resultado direto em forma de fórmula para você poder observar. Então guarde isso. O Excel segue a ordem natural das operações. Se você quiser priorizar algum cálculo dentro, nós teremos que fazer uma adequação aqui. Por exemplo, se eu quisesse mudar, eu vou fazer uma mudança aqui. Se eu quisesse priorizar e dizer para o Excel, eu quero primeiro que você faça a soma antes de tudo. Então eu venho aqui. Se eu quiser priorizar esta operação, eu coloco assim. Pronto. Já mudou a minha operação. Então ele está fazendo primeiro 2 mais 5. E está multiplicando pelos anteriores. Então você deve fazer alguns exercícios e treinar bastante. Agora eu vou voltar aqui para o original. Vou tirar o parênteses. Lembrando que o parênteses eu uso para priorizar uma operação dentro dos meus cálculos. Bem, agora vamos falar sobre formatos. Nós temos aqui a planilha formatos, criei essa base aqui para que nós discutamos um pouquinho sobre formatação no Excel. Aqui nós vamos falar primeiro sobre valor. Eu vou digitar aqui um valor de 10.000. Pronto, 10.000. Quando eu digito um valor numa planilha que não recebeu nenhum tipo de formatação, inicialmente ele utiliza por padrão a formatação geral que nós encontramos aqui. Perceba que eu estou na guia página inicial e aqui nós temos o grupo números. E a formatação genérica do Excel é a geral. Ou seja, não tem nenhum tipo de formatação
específica. Agora eu vou pegar este número aqui e vou copiar ele para minha direita. Então eu vou clicar aqui na alça de preenchimento e vou puxar com o botão esquerdo. E tenho o mesmo número sem formatação em todas as células. Eu vou trocar aqui na coluna D a formatação desse 10.000 para, por exemplo, separador de milhar. Pronto. Eu mudei a formatação, mas o conteúdo da célula continua intacto. Ou seja, no conteúdo eu não tenho vírgula 00 aqui para representar os centavos. O Excel coloca isso automaticamente. Eu vou passar para o próximo e vou aplicar outra formatação. Eu vou usar aqui o formato de moeda. Pronto. Mais uma vez, ele colocou aqui o separador de milhar, colocou ponto e vírgula para separar os centavos e adicionou o símbolo monetário. Mas o meu conteúdo, vou dar um F2, continua ainda sendo os mesmos 10. Ou seja, no Excel você armazena uma informação e pode exibi-la de diversas formas diferentes, utilizando as formatações que te forem mais apropriadas. Aqui no F ainda vou aplicar uma outra formatação. Eu vou aqui no grupo número e vou usar o contábil. Basicamente não é tão diferente do anterior, mas quando você abre o espaço aqui, ó, eu vou abrir aqui para você perceber a diferença. No contábil, ele mantém o símbolo monetário sempre à esquerda. Já no anterior, eu vou diminuir um pouco aqui, ele mantém o símbolo imediatamente à esquerda do valor. Então, há uma diferença aqui no posicionamento do símbolo da moeda. Agora eu vou aplicar uma outra aqui. Agora eu vou usar o número. Pronto. No número, ele separa, ele acrescenta aqui a casa dos centavos, mas não coloca o separador de milhar. Mais um exemplo aqui, nós vamos para a data. Eu vou colocar aqui a data que eu estou gravando essa aula, 10/6. Pronto. Automaticamente o Excel acrescenta a formatação de data, coloca no armazenamento o ano de 2016. Você pode observar aqui em cima, na barra de fórmula, 10/6/2016. Eu vou copiar isso para as outras células, eu vou puxar aqui na alça de preenchimento com o botão direito até aqui, eu solto, venho aqui neste botão, abro e clico em copiar. Pronto. Então, cliquei novamente. Agora eu vou experimentar as diversas formatações para esta data. O conteúdo vai ser sempre o mesmo, mas a formatação vai ser diferente. Vamos experimentar aqui, por exemplo, a data abreviada. O conteúdo é o mesmo, perceba que agora ele está exibindo de acordo com o que está armazenado. Agora aqui nós iremos experimentar outras formatações para a data. Para tanto, você vai clicar aqui em página inicial, vai aqui no grupo número e nós vamos entrar aqui em mais formatos de número. Aqui nós teremos acesso a todos os itens de formatação que o Excel nos oferece. Como nós estamos falando de data, eu vou clicar aqui em data. E aqui eu vou experimentar, por exemplo, esse tipo de formatação. Perceba que aqui ele está suprimindo no mês o número 0, que não tem necessidade mesmo de existir aqui. Eu vou aplicar uma outra formatação aqui na coluna F. Eu vou clicar aqui, vou em mais formatos, vou aqui do lado esquerdo na categoria data e aqui eu vou usar este formato, por exemplo. Assim. Mais uma vez eu vou aqui em página inicial, no grupo número. Vou aqui embaixo em mais formatos. Aqui eu vou na categoria data. E aqui eu vou escolher
este formato aqui. Pronto. Então você nota que o conteúdo não muda. O que muda é a forma de exibição. E no nosso último exemplo nós vamos trabalhar com a hora. Eu vou digitar aqui 10, 2 pontos, 00. E mais uma vez eu vou arrastar com o botão esquerdo do mouse para a direita, pela alça de preenchimento. Solto no final, clico aqui no botão e mando copiar. Pronto. Eu tenho o mesmo dado em todas as minhas células aqui na linha 5. Agora eu vou experimentar outros formatos. Você pode formatar as células utilizando os botões disponíveis aqui no grupo número, clicando em mais formatos, ou se preferir, você pode utilizar o menu de contexto, clicando aqui com o botão direito, formatar células e chegamos aqui ao mesmo lugar. Também temos uma outra alternativa. Se nós clicarmos diretamente sobre este botão, nós chegamos no mesmo lugar. Então eu estou trabalhando com hora. Vamos ver as diversas formas de exibir este horário. Eu vou usar aqui o formato americano, por exemplo. Aqui eu vou escolher um outro formato. Eu vou usar aqui o formato para hora, com minutos e segundos. Eu vou usar mais uma formatação aqui. Eu vou usar a data, hora, eu vou usar a hora e vou colocar aqui o formato este último aqui eu vou manter. Então é isso que eu gostaria de passar nesta aula para vocês. Você pode armazenar uma informação e exibi-la das mais diversas formas de acordo com as suas necessidades. Nós podemos chamar essas formatações de máscara de exibição também. Aqui nós finalizamos mais essa aula e daqui a pouco a gente volta com mais uma aula incrível para você ficar ninja em Excel. Até mais!